Audiobook A Casa do Penhasco. Escritora Agatha Christie. Tradução Otávio Albuquerque. Narradora Vitória Dampas. Capítulo 1. O Hotel Majestic. Para mim, não existe nenhuma cidade litorânea no sul da Inglaterra mais bonita do que Stilwell. Com o merecido título de Rainha das Balneárias, ela lembra muito a Riviera. A meu ver, a costa da Cornualha é tão fascinante quanto o sul da França. Comentei isso com meu amigo Hercule Poirot. Mas isso era o que estava escrito nos cardápios do vaso restaurante ontem, mon ami. Seus comentários não são originais. Mas você concorda? Ele riu para si mesmo e não respondeu à minha pergunta. Eu a repeti. Mil perdões, Hastings. Estava pensando em outra coisa. Aliás, pensando nessa parte do mundo que você acabou de mencionar. No sul da França? Sim. Estava me lembrando do último inverno que passei lá e tudo o que aconteceu. Eu me lembrava. Houve um assassinato no trem azul, um mistério. Bastante confuso e complicado, que Poirot resolveu com a sua infalível perspicácia de sempre. Como eu queria estar lá com você, disse com grande pesar. Eu também, disse Poirot. Sua experiência teria sido inestimável. Lancei um olhar de lado para ele, por força do hábito. Sempre desconfio de seus elogios, mas ele parecia sincero. E afinal, por que não seria? Tem uma vasta experiência com os métodos que utiliza. O que mais me fez falta foi sua imaginação fértil, Hastings. Ele continuou, pensativo. Todos precisam ter um pouco de bom humor. Meu criado, George, é um homem admirável, com quem eu às vezes me permitia discutir algumas coisas, mas ele não tem um mínimo de imaginação. Esse comentário me pareceu deveras irrelevante. Diga-me, Poirot, indaguei, você nunca se vê tentando a voltar ao trabalho? Essa sua vida tranquila agrada-me muito, meu amigo. O que poderia ser melhor do que ficar à toa? Quer gesto mais grandioso do que descer do pedestal no auge da fama? Todos vão dizer, aquele é Hercule Poirot, o grandioso, o único. Nunca existiu ninguém como ele e nunca existirá. É bem, já me dou por satisfeito. Não preciso de mais nada, sou um homem modesto. Eu mesmo não usaria a palavra modesto. A vaidade do meu caro amigo não parecia ter diminuído em nada ao longo dos anos. Ele se inclina para trás na cadeira, acaricia seu bigode e quase ronronando de tanta autossatisfação. Estávamos sentados em um dos terraços do Hotel Majestic, que é o maior de Stilwell, situado em um terreno próprio em um cabo com vista para o mar. Os jardins do hotel se estendiam abaixo de nós, com algumas palmeiras aqui e ali. O mar era de um azul lindo e profundo. O céu estava claro e o sol brilhava com todo o sincero fervor que um sol de agosto deveria ter, embora muitas vezes se recusasse a isso na Inglaterra. Um zumbido forte de abelhas podia ser ouvido, um som até agradável, e na verdade nada poderia ser mais ideal. Nós tínhamos chegado na noite anterior, e aquela era a primeira manhã do que seria a semana inteira de folga, conforme o proposto. Se o tempo continuasse como estava, nossas férias tinham tudo para serem perfeitas. Peguei o jornal que tinha caído na minha mão e voltei a ler as notícias matinais. A situação política parecia insatisfatória, porém desinteressante. Relatos de problemas na China, uma longa matéria sobre uma suposta fraude municipal, mas, no geral, não havia nada sobre qualquer assunto muito importante. Mas que curiosa essa tal doença do papagaio, comentei enquanto virava uma página. Sim, muito curiosa. Mais 2 mortes em Linz. Acabei de ler. Lastimável. Virei mais uma página. E nada ainda sobre aquele piloto, Silton, que estava tentando dar a volta ao mundo. Aquele avião anfíbio dele, o Albatross, deve ser um grande invento. Seria uma pena se ele morresse assim. Não que já tenham perdido as esperanças. Talvez ele possa ter conseguido chegar a alguma ilha do Pacífico. Os nativos da ilha Salomão ainda são canibais, não são? Indagou Poirot com uma voz tranquila.
Ele deve ser um bom sujeito. Esse tipo de coisa até me faz pensar que talvez não seja mesmo nada mal ser inglês. É um consolo pelas derrotas em Verdun, disse Poirot. Não, não, digo, comecei, mas meu amigo rebateu essa tentativa de desculpas com um aceno gentil. Anunciou ele. Eu não sou um anfíbio como a aeronave do pobre capitão Selton, mas sim um cosmopolita. E pelos ingleses, como você bem sabe, sempre nutri uma profunda admiração, como pela forma cuidadosa com que lê o jornal, por exemplo. Minha atenção havia se desviado para a seção de política. Parece que estão partindo para cima do ministro do interior. Comentei soltando uma risada. Pobre homem, esse aí tem problemas. Ah, se tem. Tanto que até busca ajuda nos lugares mais improváveis. Olhei para ele, abrindo um leve sorriso. Poirot sacou do bolso as correspondências do dia, amarradas com todo esmero por um elástico de borracha. Ele escolheu uma das cartas e a jogou para mim. Acho que não vimos isso ontem, ele comentou. Li a carta com um delicioso sentimento de empolgação. Mas Poirot, gritei, isso é uma grande honra, acha mesmo, meu amigo? Ele fala das suas habilidades com mais autoestima. Ele tem razão, disse Poirot, desviando os olhos com modéstia. Ele está implorando para que você investigue esse assunto e até fala como se fosse um favor particular. De fato, você não precisa repetir tudo isso. Sabe, meu caro Hastings, eu já li essa carta. Mas que pena, brandei. Isso vai encerrar nossas férias. Não, não, calma-vos. Isso está fora de cogitação. Mas o ministro do interior disse que o assunto é urgente. Talvez seja mesmo. Ou talvez não. Esses políticos costumam se exaltar com muita facilidade. Já vi isso na Chambre des Poètes em Paris. Sim, mas... Poirot, não seria melhor pensarmos nos preparativos? O expresso para Londres já saiu. O trem parte ao meio-dia. O próximo só... Acalme-se, Hastings. Acalme-se, por favor. Sempre todo esse alvoroço, toda essa agitação. Nós não vamos para Londres. Hoje, nem amanhã. Mas essa convocação não me diz a respeito. Não faço parte da sua equipe policial, Hastings. Estou sendo convidado a assumir um caso como detetive particular e vou recusar. Vai recusar? É claro. Vou escrever uma carta com toda a cortesia, expressando o meu pesar, pedindo desculpas e explicando que estou completamente isolado. Mas o que eu posso fazer? Estou aposentado. Já cheguei ao fim da linha. Não, não chegou! Exclamei. Poirot me deu um tapinha no joelho. É o que diria um velho amigo, um cão fiel. E você tem razão também. Minha massa cinzenta ainda funciona. A ordem, o método, tudo ainda está lá. Mas se digo que me aposentei, meu amigo, é porque me aposentei. Não sou nenhum artista famoso para me despedir uma dúzia de vezes do público. Com toda generosidade, eu digo, vamos dar uma chance aos jovens. Talvez eles consigam fazer algo decente. Duvido muito, mas é possível. De qualquer forma, creio que se viram bem o bastante com esse tedioso caso do ministro do interior. Mas, Poirot, imagina a honra! Estou acima de qualquer honra. Como um homem sensato que ele é, o ministro do interior acredita que tudo será resolvido caso consiga contratar meu serviço. Mas o que eu posso fazer? Ele está sem sorte. Hércules Poirot não está mais na ativa. Olhei para ele. Do fundo do meu coração, achei aquela teimosia toda algo deplorável. A solução de um caso como aquele poderia dar ainda mais brilho ao renome de proporções globais de que ele já gozava. Ainda assim, era impossível não admirar sua postura tão firme. Uma ideia me veio à mente, e eu sorri. Mas me diga, você não tem medo? Perguntei. Uma declaração tão enfática assim com certeza poderá provocar algumas reações. Nada poderia abalar a decisão de Hércules Poirot, respondeu ele. Nada, Poirot? Você está certo, mon ami. Não se deve usar essa palavra. Mas foi. Também não posso dizer que se uma bala acertasse a parede ao lado da minha cabeça, eu não investigaria. Afinal, sou apenas humano. Abri um sorriso. Uma pedrinha tinha acabado de cair no terraço ao nosso lado, e o exagero na analogia de Poirot me pareceu engraçado. Ele se abaixou para pegar a pedrinha e continuou falando. Sim, sou apenas humano, como um cão adormecido, tranquilo e calmo.
Mas um cão adormecido sempre pode ser acordado. Existe um ditado em inglês que diz isso. Claro, disse eu. Se você encontrar uma faca cravada no seu travesseiro amanhã de manhã, que o criminoso responsável tema de medo. Ele acenou a cabeça, mas de um jeito um tanto distante. De repente, para minha surpresa, ele se levantou e desceu a pequena escada que dava para o jardim. Enquanto isso, uma moça apareceu e veio correndo até nós. Eu estava acabando de registrar a impressão de que aquela era de fato uma moça bonita, quando minha atenção se voltou para Poirot, que sem olhar onde pisava, tinha tropeçado em uma raiz e caído com tudo no chão. Ele estava ao lado da moça, e então eu e ela o ajudamos a se levantar. Minha atenção estava naturalmente focada em meu amigo, mas também reparei naquela figura de cabelos escuros, rosto descontraído e enormes olhos azuis escuros. Oh, mil perdões! Gaguejou Poirot. Mademoiselle, é muito gentil. Sinto muito mesmo. Ai! Estou com uma dor considerável no pé, mas não é nada na verdade. Apenas torci o tornozelo, só isso. Já vou ficar melhor em alguns minutos, mas me ajude, por favor. Hastings, você e Mademoiselle, por gentileza. Tenho vergonha de pedir isso a ela. Comigo de um lado e a moça do outro, levamos Poirot até uma cadeira no terraço. Então sugeri chamar o médico, mas meu amigo recusou enfaticamente. Não, não foi nada. Estou dizendo, torci o tornozelo, só isso. Está doendo agora, mas já vai passar. Ele fez uma careta. Viu? Daqui um minuto já vou ter me esquecido de tudo. Mademoiselle, nem sei como agradecê-la. Foi muito gentil. Sente-se, por favor. A moça puxou uma cadeira. Ah, não é de quê, disse ela. Mas seria melhor dar uma olhada nisso. Mademoiselle, eu garanto, é apenas uma bagatelle. Só pelo prazer da sua companhia, a dor já passou. A moça riu. Que bom. Aceita um coquetel? Sugeri. Já está quase na hora. Bom, hesitou ela. Sim, muito obrigada. Martim? Sim, por favor, um martim seco. Eu me retirei. Ao voltar, depois de pedir as bebidas, encontrei Poirot e a moça no meio de uma animada conversa. Veja só, Hastings, disse ele. Aquela casa ali, aquela na ponta, que estávamos admirando tanto, pertence a Mademoiselle aqui. É mesmo? Respondi, ainda que não me lembrasse de ter expressado qualquer tipo de admiração. Na verdade, eu mal havia reparado naquela casa. Ela me parece um tanto sinistra e imponente, despontando ali sozinha no meio do nada. Eles a chamam de Casa do Penhasco, informou a moça. Gosto muito de lá, mas o lugar está caído aos pedaços. Parece estar prestes a desabar. Você é a mais nova de alguma família tradicional, Mademoiselle? Ah, não somos nada importantes, mas Buckley já vive por aqui há alguns 200 ou 300 anos. Meu irmão morreu 3 anos atrás, então sou a mais nova da família, sim. Que pena. Mora lá sozinha, Mademoiselle? Ah, eu passo a maior parte do tempo fora e sempre recebo muitas visitas quando estou em casa. Mas que moderno! Já imaginei morando sozinha em uma mansão escura e misteriosa, assombrada por alguma maldição familiar. Veja só, que imaginação incrível o senhor deve ter. Mas não, a casa não é assombrada. Ou, se é, o fantasma não me incomoda. Escapei da morte nos 3 últimos dias, então devo ter algum anjo da guarda. Poirot endireitou-se na cadeira. Escapou da morte? Isso me parece interessante, mademoiselle. Ah, não foi nada demais. Foram só acidentes, sabe? Ela puxou a cabeça de um lado em um gesto rápido para desviar de uma vespa. Malditas vespas! Deve ter algum ninho por aqui. Não gosta de abelhas e vespas, mademoiselle? Já foi picada alguma vez? Não, mas odeio quando elas passam voando perto do meu rosto. A abelha na boina. Uma ideia fixa, disse Poirot. Mais uma expressão do inglês. Em seguida, os coquetéis chegaram. Erguemos nossos copos para brindar e fizemos comentários vazios, como de costume. Na verdade, estou atrasada para um chá no hotel, disse a senhorita Buckley. Eles já devem estar se perguntando o que aconteceu comigo. Poirot limpou a garganta e tirou os óculos. Ah, para uma bela xícara de chocolate quente, murmurou ele. Mas não é que vocês tomam na Inglaterra? Ainda assim, vocês ingleses têm alguns costumes muito interessantes. As jovens, por exemplo, que vivem pondo e tirando seus chapéus, com tanta graça.
com tanto desembaraço. A moça olhou para ele. Como assim? O que há de especial nisso? Você pergunta isso porque é jovem, tão jovem, mademoiselle. Mas para mim, o natural seria ter um penteado alto e firme, por baixo de um chapéu preso com vários alfinetes. Lá, lá, lá e lá, disse ele, espetando o ar com toda a força 4 vezes. Mas que desconforto horrível isso seria! Oh, imagino que sim, reagiu Poirot, com mais sentimento do que qualquer mulher sofrida conseguiria expressar. Quando o vento sopra, era uma agonia, dava até enxaqueca. A senhorita Butler tirou o chapéu simples de feltro com abas largas que estava usando e o jogou no chão ao lado dela. E agora nós fazemos isso. Ela riu. O que é sensato e encantador, disse Poirot, fazendo uma leve reverência. Olhei para ela cheio de interesse. Seus cabelos escuros estavam despenteados, dando-lhe uma aparência rebelde. Ela tinha um quê rebelde como um todo, aliás. Um rosto cheio de vida, suave como um amor perfeito. Enormes olhos azuis escuros e algo a mais, algo melancólico e cativante. Seria um leve toque de imprudência? Seus olhos eram marcados por sombras escuras na parte de baixo. O terraço em que estávamos era um pouco frequentado. A varanda principal, onde a maioria das pessoas se reuniam, ficava do outro lado, pouco antes da borda do penhasco, em que então mergulhava direto rumo ao mar. Vindo desse lado, surgiu um homem, um sujeito de rosto corado, passo firme e que caminhava com os punhos semicerrados junto ao corpo. Ele tinha um ar alegre e despreocupado, um típico marinheiro. Ora, para onde essa menina foi? Dizia ele com um tom que chegava facilmente até onde estávamos sentados. Nick! Nick! A senhorita Blunt se levantou. Eu sabia que eles ficariam preocupados. Calma, George. Eu estou aqui. Fern está doida por uma bebida. Vamos lá, menina. Ele lançou um olhar sincero de curiosidade para Poirot, que com certeza deveria ser bem diferente da maioria dos outros amigos de Nick. A moça fez um gesto para apresentá-lo. Esse é o comandante Charden. E estes são... Para minha surpresa, Poirot não se apresentou como ela esperava. Em vez disso, ele se levantou, fez uma reverência cerimoniosa e murmurou: O senhor é da marinha inglesa? Tenho um grande respeito pela marinha inglesa. Esse tipo de comentário não era muito bem recebido pelos ingleses. O rosto do comandante ficou ainda mais corado e Nick Blucken assumiu o controle da situação. Vamos, George, não fica aí parado. Vamos encontrar Fairy e Jean, convidou ela, sorrindo para Poirot. Obrigada pelo coquetel. Espero que seu tornozelo melhore logo. Enquanto acenava a cabeça para mim, ela pegou o marinheiro pelo braço e os dois foram embora juntos, em direção ao outro terraço. Então, esse é um dos amigos da Mademoiselle, murmurou Poirot com um ar pensativo. Um dos seus bons amigos. O que achou dele? Quero ouvir a opinião de um especialista, Hastings. Você diria que ele é um bom homem? Depois de pensar por um instante no que exatamente Poirot poderia imaginar que eu entendia por um bom homem, acabei assentindo sem muita convicção. Ele parece ser um bom sujeito, pelo menos à primeira vista. Fiquei aqui pensando, disse Poirot. A jovem tinha esquecido seu chapéu. Poirot se abaixou para pegá-lo e o girou na ponta do dedo com um ar distraído. Teria ele algum tendresse por ela? O que você acha, Hastings? Meu caro Poirot, como eu vou saber? Vamos, dê-me cá esse chapéu. Aquela moça vai querê-lo de volta. Vou entregá-lo a ela. Poirot ignorou meu pedido. Ele continuou girando o chapéu lentamente no dedo. Thousand calls. Someone use. Por favor, Poirot. Pois é, meu amigo. Estou ficando cada vez mais velho e infantil, não acha? Aquelas palavras resumiram com tanta perfeição o que eu estava sentindo que cheguei a ficar um tanto desconcertado. Poirot deu uma risada, inclinou-se para trás e pôs um dedo ao lado do nariz. Mas não sou tão idiota quanto você está pensando. Vamos devolver o chapéu, claro, mas depois. Vamos devolvê-lo na casa do penhasco, para termos a oportunidade de rever a encantadora senhorita Blucken. Poirot, disse, acho que você está apaixonado. Ela é bonita, não é? Bom, você a viu com seus próprios olhos. Por
que me perguntar? Porque, infelizmente, já não sei dizer. Hoje em dia, qualquer coisa jovem me parece linda. Ah, jeunesse, é a trágica da minha idade. Então, recorro a você. Sua opinião não seria das mais atualizadas? É claro, depois de ter morado por tanto tempo na Argentina, a beleza que você admira é de 5 anos atrás. Mas mesmo assim, você é mais jovem do que eu. Ela é bonita, não é? Um encanto aos sexos, não? Um só sexo já seria o bastante, Poirot. Mas devo dizer que a resposta é um sonoro sim. Mas por que está tão interessado nela? Interessado? Eu? Bom, escute só o que você está dizendo. Você me entendeu mal, Mon ami. Posso estar interessado naquela jovem, sim, mas estou muito mais interessado no chapéu dela. Encarei-o por um instante, mas ele parecia estar falando sério. Ele me fez um aceno de cabeça. Sim, Hastings. Nesse chapéu, ele o estendeu para mim. Está vendo o motivo do meu interesse? Ele é bonito, disse eu, desconcertado. Mas é um chapéu muito comum. Várias jovens usam chapéus parecidos. Não como este. Eu olhei mais de perto. Não está vendo, Hastings? É um chapéu de feltro marrom simples com um estilo. Eu não pedi para você descrever o chapéu. Está claro que você ainda não viu. É quase inacreditável como você nunca vê. Meu pobre Hastings, isso sempre me surpreendeu. Mas olhe, meu velho e querido imbecil. Não é nem preciso usar a massa cinzenta, apenas os olhos. Olhe, olhe! E então eu finalmente vi o que estava tentando me mostrar. Poirot continuava girando o chapéu sem pressa, no dedo que estava enfiado por entre um furo na aba. Ao perceber que eu tinha entendido, ele tirou o dedo e me entregou o chapéu. O furo era quase pequeno, perfeito e redondo, e não consegui imaginar qual seria seu propósito, se é que ele tinha algum. Você reparou no susto que a Mademoiselle Nick levou quando aquela abelha passou voando? A abelha na boina? O buraco no chapéu? Mas a abelha nunca conseguiria fazer um furo desses. Exatamente, Hastings. Quanta perspicácia! Claro que não. Mas uma bala sim, mon cher. Uma bala? Mais oui, uma bala como esta. Ele me mostrou a mão com um pequeno objeto na palma. Uma bala disparada, mon ami. Foi isso que acabou de cair aqui no terraço enquanto conversávamos. Uma bala disparada. Então você está dizendo... Eu estou dizendo que, por alguns meros centímetros, esse furo poderia estar não no chapéu, mas na cabeça da Mademoiselle. Entendeu agora porque eu estou interessado, Hastings? Você estava certo quando me repreendeu por dizer que nada abalaria a minha decisão, meu amigo. Sim, sou apenas humano. Ah, mas esse pretensioso assassino cometeu um grave erro ao atacar sua vítima com Hercule Poirot por perto. Para ele, foi la mauvaise chance. Sem dúvida. Mas entenda agora porque nós precisamos visitar a casa do penhasco para falar com Mademoiselle. Ela disse ter escapado da morte 3 vezes só nos últimos 3 dias. Temos que agir rápido, Hastings. O perigo é iminente.